Se meu povo está esperançoso ou com uma pulga atrás da orelha, eu também estou esperançoso ou com uma pulga atrás da orelha. Feliz 2025, pessoal. Feliz 2025. A temporada 24 chegou ao fim e chegou ao fim de uma maneira que a gente não queria muito, né? Então, jogamos, ou nem jogamos, né? Um fiasco de 3-0 lá em Fortaleza, pro Fortaleza. Era um jogo difícil já, por óbvio, um jogo bem complicado. Afinal de contas, era um adversário motivado, um adversário que estava com seus principais jogadores em campo. E, enfim, a gente teve erros bizarros, erros tristes, um erro simplesmente de trapalhão do Rocher, não é nem de amador, nem de juvenil, erro de trapalhão. Infelizmente, lamento ser isso, gosto muito do Rocher, acho um bom goleiro, é um dos capitães do Inter, mas o erro que ele fez, por favor, né? Por favor. Depois o Sampaio também erra no gol do Moisés, erra depois no gol do Tinga também, ele que está marcando, dava gol de cabeça. Ou seja, não se aproveitou nada de hoje. Nada. Não se aproveitou absolutamente nada do jogo lá em Fortaleza. O Inter leva uma goleada, acaba o campeonato em 5º lugar, uma goleada que leva 2 milhões de reais do Inter, né? O Inter acaba com 38 milhões de reais. E um jogo muito triste, o jogo não sobrou nada. Não sobrou absolutamente nada e ainda deixou algumas dúvidas para 2025. Por exemplo, se a gente perde Vitão, como é esperado, o Vitão ser vendido, nós vamos precisar de contratar no mínimo 3 zagueiros. No mínimo 3 zagueiros. E pelo menos um deles tem que ser de hierarquia, tem que ser um cara de nível superior, de um nível maior. Porque com Sampaio e Rojo não vai dar. Não vai dar. Lembrando que o mercado volta no meio do ano só, ou no segundo semestre, né? E digo, se perdeu o Vitão, porque, olha, hoje foi triste. Hoje foi realmente triste de ver os erros individuais, sobretudo, que o Inter cometeu. Um jogo que não sobrou nada, né? Não sobrou nada. E aí o Roger foi para a coletiva e eu tenho que concordar com ele. Tem uma frase do Roger que diz o seguinte, e eu concordo com ele, só que é o Roger que tem que arrumar isso. Foram 16 jogos de invencibilidade, com uma motivação diferente na tabela ou 3 derrotas seguidas com desmobilização. Acho que o Roger tem razão. Estamos abaixo do Flamengo, Botafogo e Fortaleza. Tivemos grandes jogos e atuações que nos trazem segurança de que foi um deslize. Sim, eu acho que foi deslize sim, porém, o Inter, se não está com a corda esticada o tempo inteiro, toma 3 do Flamengo no primeiro tempo, perde o Botafogo, no começo do jogo não consegue reagir, e faz um fiasco contra o Fortaleza. Para 2025, tu não pode admitir isso. Por isso que eu digo, o Inter precisa de 11 reforços, pelo menos. Precisa contratar um time inteiro. Por quê? Porque os caras têm que estar na corda esticada o tempo todo. Se não tiver assim, talvez o Inter não passe do Mampituba ano que vem. E eu lamento dizer isso, porque eu tenho grandes esperanças de, além de ganhar o Gauchão, ganhar também uma das grandes competições, ou a Libertadores, ou o Brasileirão, ou a Copa do Brasil, né, seu Oliver? Mas para isso é corda esticada o tempo todo, já que a gente não tem os talentos que o Botafogo tem para contratar, o Flamengo tem para contratar, para Palmeiras, que ainda que ser um time abaixo desses outros dois, mas que também tem dinheiro para contratar, ou mesmo Fortaleza, que hoje nos deu um banho de bola. Nós tínhamos vencido eles aqui e hoje levamos um passeio. É verdade que o time estava todo desfalcado e desmobilizado. O Inter saiu de férias, pelo menos a alma dos jogadores saíram de férias, quando o Inter se classificou à fase de grupos da Libertadores. Aquele primeiro tempo contra o Flamengo ficou claro que o Inter estava de férias. Então, a desmobilização que fala o Roger, ele tem razão, mas é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Vamos precisar de grupo para 2025. Repito, se o Inter não tiver a corda esticada o tempo todo, não vai rolar. Rola só gauchão e olhe lá. Por isso é preciso grupo, é preciso ter jogadores o suficiente para conseguir fazer campanhas no ano que vem. Isso sim vai ser fundamental. E disse o Roger também, eu quero destacar outra frase aqui importante dele. Clube grande tem que estar sempre aberto e prospectando a melhora do grupo. São muitas especulações de saídas. A direção terá de fazer uma engenharia para reforçar o grupo. Penso que estamos credenciados a competir em 2025 por grandes competições. Amém, Roger, amém. Mas isso ele tem razão. A direção vai ter que fazer uma engenharia para buscar reforço. E isso ele está com toda a razão, porque o Inter precisa de reforço. Do jeito que está só com o grupo que o Inter tem, hoje a gente não chega. Por quê? Porque, por exemplo, Fernando é um cara que não consegue jogar 2 partidas seguidas. O Alan Patrick, se lesionar,
não tem que botar. Hoje eu até achei que o Gabriel Carvalho fosse começar, não começou com o Tabata e com o Prado. Achei um erro, achei que era dia para o Gabriel começar na posição do Alan Patrick. O Valência é outro que se machuca toda hora também, hoje saiu machucado no intervalo. O Wesley, não podemos perder o Wesley. Hoje o Inter sem o Wesley, sem o Alan Patrick, ficou um time óbvio, um time lento, um time absolutamente marcável pelo Fortaleza em seu ataque. Então, além disso, não tivemos o cara do drible, que é o Wesley, e o cara da bola longa, que é o Alan Patrick. E isso é um problema. Isso é realmente um problema para o Inter. Por isso eu digo, precisamos pelo menos de 11 jogadores, porque ainda vamos perder gente. Outro ponto. O Bernabé desmobilizado, ou sem estar completamente imobilizado, como a gente conhece ele, não é um cara que vale a fortuna que o Celtic quer por ele. Não vale mesmo. Então tem mais isso também, tem que ver como o Inter vai fazer para esse brick para conseguir contratar o Bernabé. A esperança é contratar parte do Bernabé só, não? Pagando uma parte, depois uma futura venda. Mas o Bernabé hoje, por exemplo, levou um banho de bola do Marinho. O Marinho deitou em cima do Bernabé. Enfim, são questões agora que ficam para avaliação. O Inter volta dia 6 de janeiro aos treinos, né? A temporada do Inter começa no dia de Reis, dia 6 de janeiro. E o Inter vai ter que reforçar bastante o grupo. Vai ter que reforçar. Se quer voos maiores, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, vai ter que reforçar. Por quê? Dos times que estão na Libertadores, os classificados da Libertadores, o Inter não fez 2 vitórias sobre nenhum deles. Então é isso também se pensar. Por isso que eu digo, feliz 2025. Feliz 2025. Temos que chegar em 2025 e sermos felizes de novo. Temos que ganhar alguma coisa além do gauchão em 2025. Hoje o Inter começou com o Rocher, Bruno Gomes, Sampaio, Vitão, Bernabé, Rômulo, Bruno Henrique, Tabata, Prado, Borré e Valência. Depois entraram o Gabriel Carvalho no lugar do Valência, o Luca Holanda no lugar do Prado, o Matias no lugar do Tabata, o Fernando no lugar do Rômulo. Não fizeram muita diferença. E o Luiz Otávio no lugar do Bruno Henrique. Estava perdido já o jogo mesmo, não tinha muito o que fazer. Agora, que fica a lição. Os últimos 3 jogos do Inter na temporada, desmobilizado, toma 3 do Flamengo, 3-2 do Flamengo, 1-0 do Botafogo e toma 3-0 do Fortaleza. São 7 gols em 3 jogos. E o Roger precisa corrigir o Valério também. Está entrando com muita facilidade, ainda mais se a gente perdeu o Vitão. O Sampaio hoje foi um horror. O Roger foi um horror também. Para mim, nota 0 para os dois, além de a defesa ter levado um banho de bola e o meio-campo ter existido. Então, se tem o copo meio cheio, que tenha servido de lição. Pés no chão, a gente talvez não tenha o potencial que a gente pensava ter. Copo meio vazio, bom, vamos precisar de muito reforço para 2025, porque a amostragem que a gente acaba o ano, ela não é nada boa. Nada boa e até certo ponto um pouco preocupante. Então, pessoal, feliz 2025 para todos nós. Fiquem bem e voltamos logo mais. Beijos!